Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta aí, mais uma aulinha de física nessa véspera de feriadão. Quer dizer, na verdade pra galera não é feriado não, né? Só aqui no Rio de Janeiro que tem o feriadão terça-feira, não sei se você sabe disso, né? Você que não é do Rio, cara, infelizmente você não vai aproveitar. Mas a gente tem um feriadão, né? Terça-feira é feriado, segunda-feira alguns colégios aqui enforcam. Pro Enem não, pro Enem tem aula normal, tá? Pra gente aqui continua, né? Mas a gente tá nesse clima aqui de sextou, véspera de feriado, né, diretor? Então, pô, tamo feliz. Eu acho que, na verdade, o feriado nacional, que é o Tiradentes, é domingo, né? É. Não, aí feriado domingo não rola, né? Eu vou te dar aula sobre Tiradentes. Ah, é? Então, pois é, feriado domingo aí não rola, né? Você que não é do Rio não vai aproveitar. A gente tem um outro feriado na terça-feira, se eu não me engano, é de São Jorge. Isso. E aí dá essa emendadinha aqui pra gente, né? Então, pra você que é do Rio, tá sabendo disso, vai curtir esse feriadinho, né? Tem aula gravada. Mas tem aula no ProEnem. Segunda e terça vai ter aula normal, tá? Aqui no ProEnem, meu irmão, é aula sempre, né? A gente nunca fica sem aula. Perfeito? Queria mandar um alô aqui, ó, pra galera que tá presente. A Sara Souza, a Laís Monteiro, Marina Andrade, a Edna Aparecido, o Rodrigo Reis, né? Que tem o mesmo nome do nosso grande Rodrigão aqui, professor de Biologia. Cairo, Tainá, Feitosa. Feitosa é o Feitosa? Não é o Feitosa não, né? Diego Mendes, grande Feitosa. Um abraço pro Feitosa, tá aí assistindo a gente. Deve ter gostado do trânsito hoje. Né? É, deve ter gostado. Né? Galera, então é isso. Hoje a gente vai dar continuidade ao movimento circular uniforme. Lembra que na última aula a gente começou a falar disso, né? O movimento circular uniforme. Ou seja, é você pegar uma bolinha lá que está girando e você analisar esse movimento da bolinha, né? Ela está girando sempre com a mesma velocidade. E aí você tem lá a velocidade linear, a velocidade angular, período, frequência, né? E hoje a gente vai dar continuidade, porque a gente vai falar de um outro assunto que tem a ver aí com o movimento circular uniforme, tá? Que são os acoplamentos. Então vamos ficar atento aí aos acoplamentos, que eles são muito importantes, tá bom? Então vem comigo aqui pra gente começar. Galera, a ideia dos acoplamentos é... Isso aqui é uma maneira de você transmitir movimento, né? Os acoplamentos foram muito importantes para a construção de diversas máquinas e até hoje são utilizados. Então os acoplamentos, olha aqui, ó, vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Eles são importantes para... É o que a gente vai utilizar, os acoplamentos, né? Serão utilizados para a transmissão de movimento. Tá? Como assim? Por exemplo, a construção dos relógios, por exemplo, né? Você tem aquelas engrenagens e aí
você faz uma engrenagem se mover, né? Você faz alguma engrenagem ali girar, e aí pelo fato de ela estar acoplada a outras engrenagens, essa engrenagem que gira vai fazer outras engrenagens girarem também. Essa é a ideia, né? Eu, por exemplo, tenho várias engrenagens ou vários discos. Eu não preciso ter um motor para girar cada disco. Não. Eu tenho um motor que gira um disco, e aí se esse motor gira um disco, eu consigo com esse disco girar outros. E se eu botar um disco maior, ele gira menos. Se eu botar um disco menor, ele gira mais. Eu consigo, inclusive, manipular essa frequência, né? Colocando discos maiores ou menores. Eu consigo manipular nisso, eu quero que o meu disco gire mais vezes ou menos vezes. Perfeito? Tudo isso através desses acoplamentos, tá? A gente vai conseguir fazer aí a transmissão de movimento. Então vamos lá. Cara, o primeiro acoplamento aí que a gente vai ver, o primeiro tipo de acoplamento que a gente vai ver é o acoplamento tangencial. O que é o acoplamento tangencial? O acoplamento tangencial, tangencial é o acoplamento em que a gente liga os discos pela borda. Como assim? Eu tenho aqui, por exemplo, um disco, outro disco, e aí eu vou ligar esses discos através de uma correia. Olha lá. Pronto. Prendi uma correia ali, ó, e estou fazendo uma correia passar pelos dois discos. Ou seja, você concorda comigo que eu estou ligando esses discos pela borda? Porque, por exemplo, se eu fizer um disco girar, esse disco girando vai fazer a correia se mover e a correia vai fazer o outro disco girar. Então eu consigo transmitir movimento ao outro disco. Eu não preciso fazer os dois discos girarem. A bicicleta é um clássico exemplo disso, né? Você tem o pedal aqui, e aí você pedala fazendo esse disco girar. E a correia acaba transmitindo o movimento e girando o outro disco. Perfeito? Então eu estou acoplando dois discos e através desse acoplamento eu estou fazendo aí uma transmissão de movimento. Tá legal? Cada disco aqui tem um raio. Então você tem aqui o disco, o disco A, que tem um raio A, e o disco B, que vai ter um raio B. Né? Um disquinho é maior do que o outro. Então essa é uma maneira de você ligar os discos pela borda, através de uma correia, né? O que você tem na bicicleta, você tem nos automóveis, né? O automóvel é cheio de correia, né? Correia dentada, tem a correia do motor, que se tu não trocar essa correia, bate o motor, né? Tem que ficar muito atento aí com a correia do motor, tem a correia do alternador, tem a correia do radiador, tem tudo que tem um monte de correia ali, porque o carro está girando, vai fazer um disco girar e com essas correias eu consigo fazer outros discos girarem. Certo? Uma outra maneira de você acoplar pela tangente, pela borda, né? Ou seja, que também vai ser chamado de acoplamento tangencial, seria através das engrenagens. Então vou tentar desenhar aqui uma engrenagem para você entender aí o que eu estou falando, ó. A engrenagem, né, você conhece aqueles discos que tem os dentinhos, não é isso? Tem o dentinho, tem o buraquinho. Olha lá. Tem um dentinho, tem um buraquinho e o outro também. Aí, cada dentinho vai encaixar no espacinho do outro. E quando você faz uma girar, o dentinho de uma acaba girando a outra. Então, novamente, você está transmitindo o movimento. Eu não preciso ter um motor para girar cada uma das engrenagens, né? Eu posso girar uma única engrenagem e essa única engrenagem girar a outra.
Isso também é uma maneira de você acoplar tangencialmente. Tá legal? Através das engrenagens. Não fiquei satisfeito aqui com esse desenho aqui nesse canto, não. Vou fazer aqui outro, ó. Outro dentinho que ficou muito espaçado aqui. Pronto. Tá lá. Pronto, é isso. Então, ó, essa engrenagem também tem um raio. Vou chamar de raio A também. E aqui raio B. Então tá aí. Esses dois acoplamentos aí são acoplamentos tangenciais. Você está ligando pela borda. Daqui a pouco eu te falo o que vai acontecer. Vamos lá. Existe um outro tipo de acoplamento que a gente vai estudar. Só esses dois hoje. É pouca coisa. A matéria de hoje é essa aqui. Ó. Coaxial. É o que a gente vai estudar hoje. Acoplamento tangencial, acoplamento coaxial. O que é o acoplamento coaxial? Bom, se o tangencial é você liga os discos pela borda, né? Você está ligando os discos pela borda, você está acoplando pela borda. O coaxial, você liga os discos pelo centro. Como assim? Ou seja, com o mesmo eixo. Mesmo eixo. Esse é o acoplamento coaxial. Exemplo, ó, vou fazer um desenho para você visualizar. Olha o desenho. Não sei se vai ficar muito bom não. Vamos ver. Você pega, por exemplo, dois discos aqui, ó, que tem tem tamanhos diferentes, esses dois discos, né? O interessante é você ligar discos que têm raios diferentes para a gente poder ver o que acontece. Porque se os raios forem iguais, aí não muda nada. Aí o tanto que um gira, o outro gira também. Mas quando você tem raios diferentes, um acaba girando mais do que o outro. Então aqui, ó, por exemplo. Olha lá. Aí você tem um eixo, ó, que prende o disco 1 com o disco 2. Pronto. Se ligou? Ficou bonito? Tá vendo? Ela, o cara falou ali do videocassete, perfeito. É isso mesmo. Quem falou? Giovanni, grande Giovanni. É isso aí. O videocassete também, perfeito. Você tem ali, né, uma fitinha que liga os dois discos. O Júlio César está perguntando, prof, quanto mais engrenagens forem usadas, mais força o motor terá que fazer, certo? Ô Júlio, isso vai depender do raio. A gente vai falar disso, tá? A gente vai falar da marcha da bicicleta, você vai entender. Isso tem a ver com o torque, né? Que é um outro assunto que a gente ainda vai abordar. A Bárbara falou, boa noite, prof. O nível de vestibular cai movimento circular variado? Não, Bárbara. A gente, no vestibular, né, Enem, o ERJ, a gente basicamente só trabalha com um movimento circular uniforme mesmo. Né? A gente não chega a falar do movimento circular uniformemente variado. Tá? De repente pode cair assim, mais para um vestibular militar, alguma coisa assim, que é um pouco mais elaborado. Carrinho de rolimã, Eduardo Lúcio está falando. O carrinho de rolimã, o Eduardo, eu não sei se tem? Carrinho de rolimã tem correia? Tem, né? Acho que não. O carrinho de rolimã que eu conheço é aquele que só funciona na ladeira, né? Tu bota uma... eu acho que não sei. Talvez o dele é mais elaborado. O que eu conheço, a gente pegava uma tábua de madeira, botava botava umas rodas ali, alguns discos ali, prendia e, meu irmão, só funcionava na ladeira. O amigo empurrava e tu ia, filho. Torcendo para aquele troço não capotar. Né? Acho que, não sei se tem coisa. De repente o cara é mais elaborado também, né? O cara fez um mais elaborado ali, não sei. Mas vamos lá. Aqui, prendi pelo eixo. Aí, acoplamento coaxial e tangencial. Eu quero analisar agora aqui com você o seguinte. Esse aqui que é mais fácil. Pensa comigo. Se eu pegar o eixo e girar o eixo, vamos supor que eu dei uma volta completa aqui nesse cabo, nesse cabo de vassoura aí. Se eu der uma volta completa, como os dois discos estão presos no eixo, você concorda comigo que os dois vão dar uma volta completa?
Quando o pequenininho der uma volta, o grandão dá uma volta também, porque afinal de contas eles estão presos no mesmo eixo. Entende isso? É você pegar um cabo de vassoura ali, ó, prendeu, furar um papelão, botar um papelãozinho aqui com um raio menor e um papelão aqui, ó, em formato circular com um raio maior. Aí você gira o cabo de vassoura. Se esse papelão estiver preso, né, se você colou aqui o papelão no cabo de vassoura, quando você girar o cabo de vassoura, todo mundo gira junto. Então a primeira conclusão que eu tiro aqui é o seguinte, ó. A frequência do disco 1 vai ser igual à frequência do disco 2. Né? Vamos chamar aqui de... vou botar A e B, né? Igual eu estou usando ali, ó. O disco A e o disco B. Tu pode chamar de disco 1 e disco 2, pode chamar do jeito que você quiser. Mas, como a gente já está usando A e B, vamos usar A e B. Então a frequência do disco A é igual à frequência do disco B, porque frequência, lembra? É número de voltas por segundo, por exemplo, né? Quando você tem a frequência em hertz. Ou número de voltas por minuto, quando é rotações por minuto. Então se esse cara aqui está girando com 10 RPM, significa que ele está dando 10 voltas por minuto. Esse cara aqui também está girando 10 voltas por minuto. Então a frequência é a mesma. Cara, se a frequência é a mesma, a velocidade angular também é, porque pensa, mesma coisa. Só que eu não vou falar em voltas, vou falar em ângulo. Quando esse cara girar 360 graus, esse cara também girou 360 graus. Eles giram 360 graus ao mesmo tempo. Então eles giram o mesmo ângulo por segundo. Certo? E ângulo por segundo é a velocidade angular. Então a velocidade angular do disco A é igual à velocidade angular do disco B. Perfeito? Outra coisa, período. Período é o tempo de uma volta, lembra? Se esse cara aqui leva 1 segundo para dar uma volta, esse cara também leva 1 segundo para dar uma volta, porque eles estão girando juntos. Então o período de A é igual ao período de B. Só tem uma coisa que é diferente aqui. A velocidade tangencial, a velocidade linear, né? A velocidade da borda. A velocidade da borda não vai ser igual. Você lembra que V é igual a ômega R? A gente falou isso na última aula. Se você passar o raio para lá, dividindo, o raio está multiplicando. Se você passar dividindo, você vê que ômega é igual a V dividido por R. Vou fazendo aqui no cantinho, ó. Então, como ômega A é igual a ômega B, se ômega é V sobre R, eu posso dizer então, ó, que VA sobre RA, que é o ômega A, esse cara aqui é o ômega A, tem que ser igual ao ômega B. Ômega B é VB sobre raio B. Fica tranquilo. Na verdade, né, o que a gente está falando aqui? Deixa eu destacar aqui essas relações. O que a gente está falando aqui basicamente? A gente está falando que quanto maior o raio, maior a velocidade da borda. Eu estou dizendo para você, com essa relação aqui, eu estou dizendo para você que a velocidade linear, a velocidade tangencial, a velocidade da borda, é diretamente proporcional ao raio. Por quê? Pensa comigo. Você está me dizendo que quando esse cara dá uma volta, esse cara também dá uma volta, né? Eles giram juntos. Mas lembra que uma volta completa, o ΔS de uma volta completa, é o comprimento da circunferência, é o 2πr. É o Catiupiri, lembra do Catiupiri? O comprimento de uma circunferência, ó, que é o ΔS de uma volta. O ΔS de uma volta é o comprimento da circunferência, que é o 2πr. Só que olha só, então quem tem maior raio percorre um caminho maior. Você concorda comigo que se você olhar para essa bolinha, quando ela der uma volta completa e quando essa aqui der uma volta completa, essa aqui percorreu uma distância maior do que essa? Sim, porque o 2πr dela é maior do que essa. Então, se esse cara percorreu uma distância maior, no mesmo tempo que esse percorreu uma distância menor,
O carinha que está no ponto mais afastado, ele tem que ter uma velocidade linear maior. Porque ele vai percorrer um ΔS maior, né? Se você olhasse de frente, olha de frente. Se você olhasse de frente, você estaria vendo um troço assim, né? Aqui o cabo, ó. Olha lá. Certo? Que figura é essa aqui? É essa aqui olhando de frente. Olha para esse pontinho aqui. Imagine que eu girei 90 graus em 1 segundo. Então esse pontinho veio para cá e esse pontinho aqui veio para cá. Então em 1 segundo os dois giraram 90 graus. Pô, só que essa distância aqui é, sei lá, 5 centímetros. E essa distância aqui é 20 centímetros. Então esse cara tá... a velocidade desse ponto aqui, né? É 5 centímetros por segundo. A velocidade desse ponto aqui, ó, é 20 centímetros por segundo, né? Porque ela percorreu esse caminho todo no mesmo tempo. Então, quanto mais afastado você tiver do centro, ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade da borda. É a única coisa que é diferente aqui nessa ligação aqui, nesse cabo coaxial. Tá legal? Agora, como é que é a relação do acoplamento tangencial? Aí se liga, agora tem uma diferença, porque olha aqui. Aqui, o que vai ser igual vai ser a velocidade da borda. Porque as bordas não estão ligadas. Então a velocidade que um ponto da borda gira é a mesma velocidade que um ponto da borda do outro disco se move também. A velocidade com que esses pontos se movem, a velocidade da tangente tem que ser igual. Pensa só, esse dentinho aqui está se movendo com a mesma velocidade que esse dentinho está se movendo. Velocidade linear, velocidade da borda. Não pode um dentinho estar mais rápido que o outro. Né? Porque cada dentinho tem que se encaixar certinho no espacinho do outro. Cada dentinho tem que entrar aqui no buraquinho. Se um tiver mais rápido que o outro, vai acabar batendo dente com dente. E aí bater dente com dente não é legal, né? Ainda mais numa sexta-feira, né? Não pode bater dente com dente, a galera sabe do que eu tô falando. Então, esse dentinho tem que ter a mesma velocidade do espacinho do outro. A velocidade da borda é a mesma. Professor, ainda não entendi muito bem. Tudo bem, vou te dar esse exemplo aqui agora. Pensa na correia. Pensa nesse pontinho da correia que está passando pela borda do disco maior. Vamos supor que isso aqui está girando. Aí esse pontinho veio daqui para cá, ó. Ele andou esse caminho. Um ponto da correia, eu peguei aquela correia ali, fiz um pinguinho de tinta e fiquei olhando pro pinguinho de tinta. Aí eu vi que esse pinguinho de tinta veio daqui para cá em 1 segundo. Cara, se ele andou esse pedaço aqui de 20 centímetros em 1 segundo, pensa num pinguinho de tinta que tá aqui. Cara, se essa correia se deslocou 20 centímetros do lado de cá, do lado de lá tem que se deslocar 20 centímetros também, porque a correia está toda ela ligada. Não pode esse ponto da correia andar 20 centímetros e esse aqui menos. Senão a correia ia afrouxar num lado e arrebentar do outro. A correia é um corpo só, né? Toda a correia está ligada entre ela, é um corpo só. Então assim, se você pegar um pedaço e puxar aqui, você acaba puxando do outro lado. A correia não estica, né? Então, se esse ponto andou 20 centímetros em 1 segundo, esse ponto aqui também vai ter que andar 20 centímetros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade da correia é uma só. E essa correia está passando pela borda dos dois discos. Então, os dois discos vão ter a mesma velocidade tangencial. Né? Velocidade da borda. Porém, aqui ó, a relação que eu usei, velocidade não é igual a ômega R? Então, se o VA é igual ao VB, eu posso dizer que o ômega A RA, que esse aqui é a velocidade de A, ó. Velocidade é ômega vezes R. Então, VA é ômega A vezes RA. Tem que ser igual a ômega B RB. O que eu estou querendo dizer com essa relação? Diferente dessa, ó. Nessa relação aqui eu estou dizendo que quem tem maior raio tem uma velocidade angular menor.
A velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Como assim? Pô, se esse cara aqui tem o dobro do raio daquele, significa que quando ele girar, sei lá, 180 graus, esse cara aqui vai ter girado 360. Quer ver? Essa relação das velocidades angulares também valem para a frequência. Olha a frequência. Frequência do A vezes o raio do A é igual à frequência do B vezes o raio do B. Professor, por que vale? Por que isso aqui é igual a isso aqui? É porque eu também mostrei isso aqui na última aula para você, ó. Que ômega é igual a 2π vezes F. Então, se no lugar do ômega você botar um 2π vezes FA, 2π vezes FB, fica um 2π, você corta o 2π com 2π e sobra isso. De novo, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Quanto maior o raio, menor a frequência. Mestre, explica melhor isso. Olha aqui, vamos lá. Você nem precisa se preocupar muito com as equações, cara. Na verdade é uma coisa muito mais lógica. Esse cara tem o dobro do tamanho daquele. Então, cara, quando esse cara der uma volta, aquele ali tem que dar duas para compensar. Porque quando esse cara dá uma volta, a correia percorreu um 2πrzão. Que é a volta toda dele. E ali é um 2πrzinho, que é metade. Então tem que dar duas voltas para poder a correia percorrer o mesmo espaço aqui, o mesmo espaço lá. Afinal de contas, a correia, se ela andou um espaço aqui, ela tem que andar o mesmo espaço lá. Aqui, por exemplo, uma outra maneira de visualizar isso. Pô, se esse cara der uma volta completa, vamos supor que ele tem 100 dentes. 100 dentes e 100 espaços. Aquele cara tem 50 dentes e 50 espaços. Ele tem metade do tamanho desse. Pô, quando esse cara der uma volta completa, passaram 100 dentes naquele ponto. No ponto de acoplamento. Ele deu uma volta completa, passaram 100 dentes por ali. Como o outro cara tem 50 espaços, ele tem que dar duas voltas, porque cada dentinho vai encaixar num espaço. Ele teria que dar duas. Se esse cara, então, tem o dobro do raio, ele vai girar metade das voltas no mesmo tempo. Ou seja, metade da frequência. É inversamente proporcional. Ou, né, falar de frequência é a mesma coisa que falar de velocidade angular. Ou, em outras palavras, se esse cara girar 360 graus, que é uma volta, aquele cara vai ter que girar 720 graus, porque ele tem que dar duas voltas. Então, mesma coisa, a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Certo? Qual é a outra relação que eu falei contigo na última aula? Eu falei com você que frequência é igual ao inverso do período. Então, no lugar do F, eu ainda poderia botar assim, ó. RA sobre TA igual a RB sobre TB. Olha lá. Porque no lugar do F, eu botei 1 sobre período. Aí 1 sobre período vezes R fica R sobre período, né? 1 sobre T vezes R vai ficar R sobre período. Então aqui eu tenho... Deixa eu separar aqui essas relações. Aqui eu tenho que o período é diretamente proporcional ao raio. Óbvio, o que é período? Período é o tempo que demora para dar uma volta. Obviamente, quem tem maior raio demora mais para dar uma volta. Afinal de contas, a gente estava falando disso. Quando esse grandão der uma volta, o pequenininho já deu duas. Ou seja, o tempo que o pequenininho gasta para dar uma volta é metade do tempo que esse cara gasta. Né? Porque ele leva o tempo para dar uma volta que o outro deu duas. Nesse mesmo tempo, o outro deu duas voltas. Então, quem tem maior raio demora mais para dar uma volta. É diretamente proporcional. Se ele tem o dobro do raio, ele vai ter o dobro do período. Entende isso não? Olha lá. É o ratá ribiti. Gostei. Ou então, se você trocar aqui, né? Fica o Rafa. É o Rafa, né? Bom, viu isso aí? Cara, vou colocar em prática agora.
Tira um print, porque é isso, cara. A matéria de hoje é essa. É você analisar o que está acontecendo com essas grandezas. Velocidade linear, velocidade angular, frequência e período. Em cada um dos acoplamentos. Nesse acoplamento... Peraí, não tira print agora não. Nesse acoplamento aqui, ó. Olha lá. O que eu falei para você? A velocidade tangencial é a mesma. A velocidade da correia é a mesma, né? A correia está se movendo com a mesma velocidade em todos os pontos, e como ela está passando pela borda dos dois discos, ela faz os dois discos girarem com a mesma velocidade da borda. Você está ligando eles pela borda, eles andam com a mesma velocidade da borda. Aqui, mesma coisa. A velocidade é a mesma. Então, se esse cara está girando para cá, essa ponta está girando para cima, com a mesma velocidade. E esse cara aqui, a ponta, está girando para cima também, com a mesma velocidade. Então, a velocidade tangencial é a mesma. Agora sim, tira um print aí, vou sair da frente. Tira um print. Isso aqui foi só... Isso aqui foram as equações que eu usei, né? Para poder justificar isso tudo. Algumas alterações aqui, ó. Aqui não, aqui foi junto, ó. Só estou separando aqui para você depois tirar esse print aí. Olha lá. Pronto, tira esse print aí agora. Maravilha, perfeito. E agora é o seguinte, agora eu quero fazer com você uma questão aqui do Enem. Vamos ver como é que eu posso fazer isso sem apagar para a gente poder olhar. Eu vou apagar o título. Que tal revisar as aulas que você já perdeu? Vem aí a semana de revisão do Pro. Do dia 22 a 26 de abril, a partir das 5h30 da tarde. Aulas de revisão teórica com exercícios do Enem. E o melhor, é tudo de graça e ao vivo. Inscreva-se no canal no YouTube e não perca! Se liga aí. O Vicente está perguntando ali, ó. Abaixa ele rapidinho. Vicente. Help, mestre Arthur. No acoplamento com engrenagens justapostas, giram em sentidos opostos? Olha lá, o Vicente. Olha lá, Vicente. Aí é uma análise tranquila de você visualizar isso, né? Porque se esse disco está girando para cá, ele faz essa engrenagem, né? Se esse disco está girando para cá, ele vai fazer essa engrenagem girar para cá. Ó. Se esse disco está girando no sentido anti-horário, ele vai fazer esse disco girar no sentido horário, entendeu? É fácil de você visualizar isso, né? Você com a própria mão, você consegue entender que um dente está puxando o outro dente aqui, está empurrando o outro dente. Então, um disco está girando no sentido anti-horário, o outro está girando no sentido horário. Maravilha? Beleza, vamos lá. Olha essa questão do Enem. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. Olha aqui o sistema de engrenagem dele. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Está aqui o número de dentes. Ó. A engrenagem A tem 24 dentes, a engrenagem B 72, o triplo. A engrenagem C 36, metade desse. E a engrenagem D 108, o triplo desse. Então são números todos múltiplos aí. Bom, ele falou que a frequência do motor, olha o eixo do motor aqui. Esse aqui é o eixo do motor. E a engrenagem A, tá vendo? Que a engrenagem A, ela pertence ao eixo do motor. A engrenagem A é uma engrenagem que está em volta do eixo do motor. Então, se o eixo do motor está girando com 18 RPM, é no próprio eixo do motor que você tem a engrenagem A. Ó. Então, quando eu digo que o eixo do motor gira com 18 RPM, em outras palavras, essa é a frequência da engrenagem A, 18 RPM. Perfeito? Aí, olha só, ele quer saber qual é a frequência do ponteiro. Tá vendo que o ponteiro, ele tá preso no mesmo eixo
que a engrenagem D pertence. A engrenagem D, ó, ela pertence, ela possui esse eixo. Esse eixo é onde o ponteiro está ligado. Eu poderia dizer então que o ponteiro ele está ligado no mesmo eixo da engrenagem D. Né? O ponteiro está ligado coaxialmente com a engrenagem D. Então assim, o tanto que a engrenagem D girar é o tanto que o ponteiro vai girar, porque ele está preso nesse eixo. Perfeito? Aqui, ó. Volta aqui. Olha lá. Se a engrenagem D e o ponteiro possuem o mesmo eixo, eles vão girar com a mesma frequência. Beleza, volta lá. Né? Aqui, rapidinho, diretor. É como se eu botasse um ponteiro aqui, ó. Se eu boto um ponteiro aqui, tudo que esse disco girar, o ponteiro gira também. Perfeito? É o que ele fez ali. Então eu já sei uma coisa, ó. Eu já sei que a frequência do motor é igual à frequência da engrenagem A, que vale 18 RPM. E ele quer a frequência do ponteiro. A frequência do ponteiro vai ser igual à frequência do disco D. É o que eu quero descobrir. Aí vamos lá. Vamos ver. Eu tenho a frequência do A, eu quero achar a frequência do D. Mas calma. Primeiro, do A para o D, eu tenho um monte de ligação. Por exemplo, o A ele está acoplado à engrenagem B. Você está vendo que a engrenagem A ela está acoplada à engrenagem B pela borda, né? Olha lá, o dentinho do A é que vai empurrar o dentinho da B, ó. Então A e B estão acoplados tangencialmente. Vamos achar essa relação, olha aqui. Então vamos para a primeira relação, ó. A e B tá ligado tangencialmente, olha lá. É aqui, ó. É o Rafa, vou escrever assim, o Rafa é igual ao Ribfb. Show? A frequência do A é 18. Eu quero descobrir qual é a frequência do B. Só que, e os raios? Aí que tá, vem comigo. Ele não me deu o raio da engrenagem. Mas, cara, eu não preciso saber o raio exatamente. O que eu preciso saber é o quanto um é maior que o outro. Entende? Eu não preciso do valor do raio. Eu preciso assim, um disco é 3 vezes maior que o outro, então a frequência dele será 3 vezes menor. Porque eu tenho essa relação de proporção já conhecida. Então eu não preciso do raio. Como ele me deu um número de dentes, com o número de dentes eu vou saber quem é maior, quem é menor. Ou, em outras palavras, você pode simplesmente substituir lá na fórmula, ao invés de botar raio, bota o número de dentes. A engrenagem A tem 24 dentes, a engrenagem B tem 72. Vem comigo, ó. Então, se você botar aqui o número de dentes, 24 dentes e aqui 72, e aí você vai descobrir a frequência do B, pouco importa, porque olha aqui. Pô, professor, mas isso não é raio, é número de dentes. Não tem problema. Porque quando você simplificar, ó, se você simplificar esse lado por 24 e esse lado por 24, 24 simplificando por 24 dá 1. 72 simplificando por 24 dá 3. Ou seja, você descobre que esse raio é 3 vezes maior que aquele, entendeu? Então, numa engrenagem, se ele der o número de dentes, você pode colocar como se fosse o raio. Vai dar certo, porque você vai ter a proporção. E aí, ó, o 3FB, né? 3 vezes FB, o 3 vai passar para lá dividindo. Ficaria, então, 18 dividido por 3, isso é igual a FB. 18 dividido por 3 é 6. Cara, não precisava nem fazer essa conta, isso é de cabeça. Pô, se a engrenagem B, volta lá, se a engrenagem B tem o triplo do tamanho da A, porque ela tem o triplo de dentes, então a engrenagem B, se tem o triplo do tamanho, tem 1/3 da frequência. Certo? Ou seja, cada 3 voltas da engrenagem A B dá 1. Beleza. Agora, como é que a engrenagem B está presa na engrenagem C? Ah lá, não é pela borda, ó. O dentinho da C não está batendo com o dentinho da B. Elas estão no mesmo eixo, ó o eixo aqui, ó. Ó o eixo aqui, ó. É o mesmo eixo que passa pela engrenagem B e pela engrenagem C. Então B e C estão acoplados, vem comigo, coaxialmente. Pô, se eles estão acoplados coaxialmente, a frequência deles é a mesma. Que maravilha. Então aqui, ó, o próximo acoplamento eu já sei que a frequência de B é igual à frequência de C, porque é coaxial.
Como a frequência de B é 6, a frequência de C também é 6. 6 RPM. Agora vamos para o C. Como é que o C está preso? Olha aqui a engrenagem C. Tá vendo que ela está presa na engrenagem D pela borda? Olha lá, o dentinho de C está batendo no dentinho de D, ó. Então a engrenagem C e a engrenagem D estão tangencialmente. Aí vamos olhar para os dentes. Olha lá, de novo. Ó. O C tem 36. O D tem 108. O D é o triplo. Entende que dá para tu fazer de cabeça? O D tem o triplo dos dentes. Então assim, significa que ele vai dar 1/3 das voltas. Quando o C der 3 voltas, o D deu 1. O C deu mais 3 voltas, o D deu mais 1. Então, se o C der 6 voltas, o D vai dar 2. Sim, porque ele tem 3 vezes o tamanho. Então, ele vai ter 1/3 da frequência. Vem comigo aqui para tu ver. Olha lá, ó, aquela relação que a gente mostrou. Quem tem maior raio vai ter menor frequência na mesma proporção. Mestre, tudo bem, eu entendo, mas assim, eu gosto de fazer a continha ali, bonitinha. Tudo bem, olha lá. Vamos ver então C e D, ó. Frequência do C vezes o raio do C tem que ser igual à frequência do D vezes o raio do D. Por quê, mestre? Porque C e D estão acoplados tangencialmente. Frequência do C é o 6. É o 6. Raio do C, 36 dentes. Frequência do D, não sei. Raio do D, 108 dentes. Na hora que eu simplificar por 36 dos dois lados, ó, aqui corta, dá 1 e aqui dá 3. E aí fica FD vezes 3 e aqui fica 6. Quando você passar o 3 para lá dividindo, ó, a frequência do D é 6 dividido por 3, que dá 2 RPM. Então, se a frequência do D é 2 RPM, olha lá, a frequência do ponteiro, que é a mesma do D, vai ser 2 RPM. Tá aí, essa é a resposta. Vamos ver lá pra gente ver. O gabarito. Gabarito letra B. Deixa eu passar aqui. Ó, letra B. Show de bola? Maravilha, pessoal? Hein? A fotossíntese falou assim, é fácil para quem tem a teoria fixada na cabeça. Então, é isso, fotossíntese. Você chegou num ponto importante. O que você falou é muito importante. Exatamente isso. Então, assim, ou seja, em outras palavras, é fácil. É fácil. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, você está aqui há meia hora assistindo isso, e você entendeu e tudo faz sentido, tem uma lógica ali, é fácil. Agora, obviamente, são muitos detalhes. Então, cabe a você o quê? Praticar. Entendeu? O meu papel é esse, ó. O meu papel é eu te mostrar isso de uma maneira clara, para que você possa entender e enxergar a lógica. Para você olhar e falar, caraca, tudo que ele falou faz sentido, entendi a lógica. Entendi a importância dos acoplamentos. São várias as máquinas que tem, as engrenagens e tal. Então entendi a importância, né? Entendi a lógica. Tudo que ele fez sentido. Beleza. A partir de agora, mas tem muitos detalhes. Cara, aí é prática. Aí eu não tenho mais... Entendeu? Eu bati na parede agora. A minha limitação para aqui. Agora é contigo. Você tem que correr atrás disso. E aí, quanto mais exercícios você fizer, mais fixado isso tem na tua cabeça. Mais você vai enxergar melhor, né? Mais lógico vai ser para você. Mais sentido vai fazer. Mas para isso tem que praticar, cara. Tem que fazer exercício. Então, galera de casa, física. Como é que eu estudo física? Professor, como é que eu melhoro? Eu recebo muitas dessas perguntas. Professor, caramba, eu entendo o que você fala, mas como é que eu melhoro em física? Fazendo exercício, gente. Não tem mistério. É assim que estuda para física. Fazendo exercício. Professor, eu fiz e ainda não entendi. Faz mais. Fez pouco, então. Para você foi pouco. Depende. Tem gente que, é muito melhor, né? Nas línguas, português, inglês, o cara, fala 3, 4 línguas. Aí dá uma equação de matemática, o cara não sabe fazer. Porque o cara tem mais aptidão para uma parada do que para outra, né? E aí, obviamente, se ele quer aprender matemática, já que ele não tem tanta aptidão ou física, ele vai ter que se esforçar um pouco mais. Tem gente que não, pegou isso aqui, fez meia dúzia e já tô sabendo.
pô, parabéns pra ele, mas de repente ele vai ter dificuldade em outra coisa. Então assim, é isso, né? São as múltiplas inteligências, cada um tem aptidão pra uma parada, mas se você quer aprender física e precisa aprender por um objetivo, cara, pratica. Quanto mais exercício você fizer, melhor você vai ficar. A plataforma tem questão pra caramba. Cara, são 50 mil questões com resolução em vídeo. Quer coisa melhor, cara? Na minha época que eu estudava, eu não tinha essa ferramenta, não. No máximo tinha a resposta no final. Uma resposta, e tu virava lá no livro, letra B. E aí, como é que Aí vai? tu, e aí? E que letra B é essa aí daí? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação agora? Onde está meu Deus? Você não, você vai lá botar lá na plataforma, não consegui fazer. Pum, liga lá no vídeo, resolução, o professor te explicando. Aí tu vai pra próxima. E agora tu vai pra próxima, cara, você já sabe um pouquinho a mais, porque você já viu aquela resolução. Aí você faz o outro, não consegui, vê o vídeo. Irmão, e é isso. Aí, claro, né, tem que ter tempo pra você praticar, se dedicar. Quanto mais você dedicar, mais exercício você faz, melhor você fica, aprovações, é isso. Show de bola? Maravilha? Então espero que você tenha curtido. Cara, estamos aqui para te ajudar, tá? Eu falo isso aqui para te incentivar, não é para te deixar desanimado não, pelo amor de Deus. Isso é para te incentivar, para falar contigo o seguinte, ó, todo mundo é capaz, cara. É só você sentar aí e se dedicar que você vai conseguir. E qualquer dúvida, pô, manda pra gente, me procura, @prof.arthurneto, né? Eu tô lá para te ajudar. Valeu? Beijo grande. Daqui a pouco eu volto. Física 2 não vai embora não, tá? Física 2 tem aula boa hoje. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.